Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação do capítulo 11, item 5. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Uma dessas leis é invariável, ao passo que a outra se modifica com o tempo, e a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios porque o eram os judeus no deserto, e tampouco que os capitulares de Carlos Magno se moldem à França do século IX. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver esse artigo da lei mosaica? Se um boi escornar um homem ou mulher, que disso morram, seja o boi apedrejado e ninguém coma de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo, capítulo 21. Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, outro objetivo o que de não punir o boi e inocentar o dono, equivalendo simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a maior vigilância. A perda do boi era a punição que devia ser bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispensar outra qualquer. Entretanto, essa perda a ninguém aproveitava, por ser proibido comer a carne. Outros artigos prescrevem o caso em que o proprietário é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, uma vez que tudo ela prevê em seus mínimos detalhes, mas a forma, bem como o fundo, adaptavam-se às circunstâncias ocasionais. Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar numa nação civilizada, de certo não lhe daria um código igual ao dos hebreus. 6. A esta objeção opõe a afirmativa de que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como as do Sinai. Mas, julgando-as todas de fonte divina, por que ao decálogo limitam os mandamentos? Qual a razão de ser da diferença? Pois não é certo que, se todas essas leis emanam de Deus, devem todas ser igualmente obrigatórias? E por que não conservaram a circuncisão, a qual Jesus se submeteu e não aboliu? Esquece que, para dar autoridade às suas leis, todos os legisladores antigos lhes atribuíam uma origem divina. Pois bem, Moisés, mais que nenhum outro, tinha necessidade desse recurso, atento ao caráter do seu povo. E se, a despeito disso, ele teve dificuldade em se fazer obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas em seu próprio nome? Não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Não, disse ele, vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo, tal outra coisa. Entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinai, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Ora, Jesus nunca aludiu, em parte alguma, à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas prédicas, mormente tendo ele tratado de outros assuntos secundários. 7. Finalmente, convém saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica, ou por outra, se é mais judia que cristã. Convém também notar que de todas as religiões, precisamente a judia,
é que faz menos oposição ao espiritismo, porquanto não invoca a lei de Moisés contrária às reclamações com os mortos, como fazem as seitas cristãs. 8. Mas temos ainda outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é porque eles podiam vir, pois do contrário, inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naqueles tempos, também o podem hoje. E se são espíritos de mortos os que vêm, não são exclusivamente demônios. Ademais, Moisés de modo algum fala nesses últimos. É duplo, portanto, o motivo pelo qual não se pode aceitar logicamente a autoridade de Moisés na espécie, a saber, primeiro, porque a sua lei não rege o cristianismo, e segundo, porque é imprópria aos costumes da nossa época. Mas suponhamos que essa lei tenha a plenitude da autoridade por alguns outorgada, e ainda assim ela não poderá, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. É verdade que a proibição de Moisés abrange a interrogação dos mortos, porém de modo secundário, como acessória às práticas da feitiçaria. O próprio vocábulo interrogação, junto aos de adivinho e agoureiro, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhar. Entretanto, os espíritas só evocam mortos para receber sábios conselhos e obter alívio em favor dos que sofrem, nunca para obterem comunicações ilícitas. Certamente, se os hebreus usassem das comunicações, como fazem os espíritas, longe de as proibir, Moisés se acoroçoaria, porque o seu povo só teria que lucrar. 9. É certo que alguns críticos jacundos ou mal intencionados têm descrito as reuniões espíritas como assembleias de necromantes ou feiticeiros, e os médios como astrólogos e ciganos. Isto porque quaisquer charlatães tenham afeiçoado tais nomes às suas práticas, que o espiritismo não pôde, aliás, aprovar. Em compensação, há também muita gente que faz justiça e testemunha o caráter essencialmente moral e grave das reuniões sérias. Além disso, a doutrina, em livros ao alcance de todo mundo, protesta bem alto contra os abusos, para que a calúnia rescaia sobre quem merece. 10. A evocação, dizem, é uma falta de consideração para com os mortos, cujas cinzas devem ser respeitadas. Mas quem é que diz tal? São os antagonistas de dois campos opostos, isto é, os incrédulos, que nas almas não creem, e os crédulos, que pretendem que só os demônios e não as almas podem vir. Quando a evocação é feita em recolhimento e religiosamente, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por simpatia e desejo sincero de instrução e progresso, não vemos nada de irreverente em apelar-se para as pessoas mortas como fizemos com os vivos. Há, contudo, uma outra resposta peremptória a essa objeção, e é que os espíritos se apresentam espontaneamente, sem constrangimento, muitas vezes mesmo sem que sejam chamados. Eles também dão testemunho da satisfação que experimentam por comunicar-se com os homens e queixam-se às vezes do esquecimento em que os deixam. Se os espíritos se perturbassem ou se agastassem com os nossos chamados, naturalmente o diriam e não retornariam. Porém, nessas evocações, livres como são, se manifestam, é porque lhes convém.